Por que um candidato consegue puxar vários outros numa eleição? Por que um candidato que teve 30 mil votos pode se eleger no lugar de um outro que teve 75 mil votos? Por que só 5% dos deputados se elegeram em 2018 com os próprios votos? Por que é importante prestar atenção ao partido político ao escolher o voto para o parlamentar? Afinal, como que funciona esse sistema complicado que elege os deputados? Fala, galera do ranking, se você já se perguntou essas coisas, e a gente espera que sim, fica com a gente. Vamos descomplicar para você explicar tudo direitinho, mostrar algumas das apostas dos partidos para serem os puxadores de votos e falar de como você pode evitar cair em cilada nas eleições. Primeira coisa para você entender, existem dois sistemas de eleição no Brasil. O primeiro se chama majoritário e o segundo se chama proporcional. No sistema majoritário, é bem simples de entender. Vence quem tem a maioria simples dos votos. Os cargos que concorrem dentro dessa regra são os prefeitos, governadores, presidente da república e também os senadores. Já no sistema proporcional, os cargos que concorrem dentro dessas regras são de deputados federais, deputados estaduais e também dos vereadores dos municípios. No sistema de votos proporcional, quem leva as vagas antes até do candidato é o partido político, também chamado de legenda. Vamos pegar o estado de São Paulo, por exemplo, para mostrar como é que o sistema funciona. São Paulo tem direito a um total de 70 cadeiras na Câmara dos Deputados. Essas cadeiras vão sendo conquistadas pelos partidos políticos. A cada cerca de 300 mil votos, o partido conquista uma das 70 cadeiras. E aí vai ser contabilizado o total de votos de cada partido, ou seja, a somatória de todos aqueles candidatos que concorreram dentro daquela legenda. Digamos que um determinado partido tenha contabilizado um total de 1,5 milhão de votos com a somatória de todos que concorreram em São Paulo. Agora vamos ver se você é bom de matemática. A quantas cadeiras esse partido vai ter direito? Acertou se você respondeu 5 cadeiras, do total daquelas 70 disponíveis para o estado de São Paulo. E aí vamos à etapa 2, que é como que o partido vai preencher aquelas 5 cadeiras que ele tem direito. E vai ser sempre na ordem do mais votado para o menos votado, ou seja, primeiro mais votado, aí segundo mais votado e por aí vai. Mas e se o quinto candidato teve uma votação completamente inexpressiva? Votou nele a mãe, a tia, a avó e acabou. Nesse caso, ele entra também? Bom, se fosse pelo sistema antigamente, ele entraria se tivesse vaga pela legenda. Felizmente foi incluída uma nova regra que é o coeficiente individual. Agora, o candidato para ser eleito precisa receber pelo menos 10% dos votos do coeficiente da legenda. Ou seja, no caso de São Paulo, como a gente deu exemplo, o candidato precisa fazer pelo menos 30 mil dos 300 mil votos da legenda para ele poder entrar. Isso evita que candidatos com pouca expressão sejam eleitos. Em 2018, por exemplo, o PSL de São Paulo conseguiu votos suficientes para eleger 17 deputados, mas apenas 10 conseguiram fazer o coeficiente individual. E, portanto, entraram só os 10 e o saldo acaba sendo redistribuído a outras legendas. O mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul. Marcel Van Hatten, do Partido Novo, foi o deputado mais votado do estado, com 350 mil votos, o que renderia 2 cadeiras ao partido dele. Mas nenhum outro candidato do partido dele conseguiu atingir o coeficiente individual de cerca de 18 mil votos. E, portanto, o partido acabou ficando com uma única cadeira no estado. Esse sistema permite que alguns candidatos se elejam com bem menos votos do que um concorrente. O deputado Guiga Peixoto, por exemplo, do PSL, se elegeu com 31 mil votos porque o seu partido tinha um total de votos muito grande. Já Luiz Lauro, do PSB, conquistou 75 mil votos, mas não conseguiu se eleger porque o seu partido não conseguiu nenhuma cadeira. Você pode até não achar justo, mas assim é a regra. Do total de deputados eleitos em 2018, apenas 27, ou seja, 5% se elegeram por conta própria, sem depender dos votos dos demais candidatos do partido. Com esse sistema, é comum que partidos apostem em puxadores de votos e muitas vezes dediquem uma porção bem maior do fundão eleitoral para a campanha dessas estrelas. Vamos agora ver alguns exemplos. O PSOL aposta na candidatura de Guilherme Boulos, que já foi candidato a prefeito em São Paulo. Já o PSDB parece que vai apostar no senador José Serra para São Paulo, o ex-prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, para o Rio Grande do Sul e para Minas Gerais, Aécio Neves. O PT deve apostar no ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e em Gleisi Hoffmann, no Paraná. Também no Paraná, o Podemos deve apostar no ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Já o PL deve apostar no deputado Hélio Lopes, pelo Rio de Janeiro, e o deputado Eduardo Bolsonaro, por São Paulo, que foi o deputado com a maior votação da história, com 1,8 milhão de votos. Pelo mesmo partido, concorre Felipe Fogosi, que é ator e participante do reality A Fazenda, e o cantor de axé, Netinho da Bahia. O PSB do Rio de Janeiro terá Lucélia Santos, que foi atriz conhecida como protagonista da novela Escravizaura, e a deputada Tabata Amaral concorrendo por São Paulo. O Republicanos no Rio de Janeiro aposta em Antônia Fontanelli, atriz e youtuber, e no ex-prefeito Marcelo Crivella, e para São Paulo em Celso Russomano.
Agora faz um teste. Procura perguntar para as pessoas a qual partido pertence o candidato que ela tá pensando em votar. Você vai ver que a grande maioria nem vai saber responder. Isso porque poucas pessoas entendem e se atentam ao sistema proporcional de votos. Então, a maioria dos partidos até hoje nunca se importou muito em ter candidatos com ideias ali mais ou menos coesas, que defendem mais ou menos as mesmas coisas e de garantir, digamos, um padrão mínimo de qualidade. Como a população não liga muito para isso, o jogo segue desse jeito, ano após ano. Muita gente vota às cegas, escolhendo um candidato e mal sabendo o que tá levando junto. Entendendo como funciona o sistema, o eleitor precisa ser mais exigente e cobrar ideias claras, não só dos candidatos, mas também dos partidos políticos. Por exemplo, se ele defende ideias mais liberais ou mais social-democrata, se é a favor da cobrança de mais impostos ou menos impostos, se tem algum posicionamento claro em relação a políticas ambientais, se é a favor de privatizações ou prefere manter ou até expandir empresas estatais. Antes de votar, é preciso ter um posicionamento claro em questões que estão importantes para você, não só do candidato, mas também do partido a qual ele pertence. Pois como vimos nesse vídeo, você estará, antes de mais nada, confiando seu voto a uma legenda. Ajude a divulgar essas informações para a gente formar eleitores mais conscientes e exigentes. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.